Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Ebert, mãe de três. E essa é uma live que a gente vai conversar sobre os 6 maiores problemas, as 6 maiores dificuldades com os filhos. Para você que não me conhece e tá chegando aqui, eu sou Kátia Ebert, mãe de três. Tenho 3 filhos adultos, a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, faz 22 semana que vem, a Laura tem 19 e nós conseguimos construir uma relação de parceria, de cumplicidade ao longo desses 24 anos. E eu identifiquei aí o meu propósito de vida, minha missão de vida, que é ajudar então outros pais a construírem também uma relação assim com seus filhos. Então eu estou aqui nesse canal, né, nesse espaço, nas mídias sociais, fazendo conteúdo, passando todas as minhas dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos, né? Eu penso que eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde, né? Porque é bem difícil quando essa relação, quando essa conexão se perde. A gente pode perder também os filhos, né? Pode ser num momento em que os filhos podem pender para o lado das drogas, os filhos podem envolver problemas de crenças, de depressão, ansiedade, tudo isso, e a gente pode ajudar se a gente observar, se a gente ficar atento, se a gente tiver uma proximidade com os filhos, a gente pode evitar que a relação fique desgastada, que a relação fique complicada. A gente pode evitar estando presente para esses problemas, para essas dificuldades do dia a dia. Por isso que o tema da live de hoje é como vencer as 6 maiores dificuldades. Eu vou colocar aqui nos comentários o título da live para fixar. Para o pessoal que estiver entrando, né? E aí o pessoal pode saber do que se trata a live. Daí eu fixei os comentários já. Então, gente, quais são as 6 maiores dificuldades que os pais e as mães reclamam para mim quando vêm me pedir ajuda, né? Esse trabalho, eu tenho um trabalho de mentoria individual e eu faço esses atendimentos e os 6 maiores problemas, as 6 maiores dificuldades que os pais me pedem ajuda são essas aqui. Birra, me diz aí se você está se identificando. César, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, birra, vício no celular, tablet ou computador, indisciplina, limites, notas baixas na escola e falta de obediência, falta de respeito. Essas são as 6 reclamações mais comuns que os pais e as mães fazem para mim quando me pedem ajuda. Então eu vou falar brevemente, eu vou dar algumas pinceladas brevemente em algumas situações dessas, porque cada situação dessas a gente poderia ficar dias falando. Eu teria muita coisa para falar de cada uma, mas como essa é uma live assim para relacionar, né, alguns pontos de cada uma brevemente, e vocês podem deixar nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que depois eu entro em contato, ou aqui mesmo ao vivo eu posso responder. Então assim, a birra é nada mais, nada menos que uma demonstração de descontentamento do filho.
a criança não tem noção de como vai expressar aquele sentimento de raiva, de tristeza, de desconforto. Então, assim, a criança usa a birra como artifício para falar que não tá legal, que tem alguma coisa que não tá legal. E é uma demonstração, né, desse descontentamento. E o grande desafio é o pai e a mãe descobrir qual é o motivo da birra. Por que esse pai, por que essa mãe precisa descobrir qual é o motivo da birra? Deixa eu dar oi aqui. R. Dias Correia entrou, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, é um desafio para a mãe e para o pai descobrir o motivo da birra. Então, quando eles são pequenos, quando eles são bebês, é mais difícil porque eles não conversam, né? As crianças não sabem falar. Mãe, eu tô muito irritado porque eu queria brincar lá na rua e tu me mandou entrar. Já é hora de entrar e eu queria ficar lá na rua. E a criança não sabe falar isso. Então a criança xinga, a criança berra, faz birra, faz pirraça, às vezes se joga no chão, às vezes chuta alguma coisa, às vezes, enfim, a atitude que a gente vê ali que é birra, né? Então, quando o pai e a mãe acolhe essa dor desse filho sem desdizer o que esse pai e essa mãe disse, por exemplo, o pai e a mãe acolhe a birra. Oi, Marcele, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando o pai e a mãe acolhe a birra do filho, esse pai e essa mãe, ele tá dizendo pro filho que reconhece o filho, que reconhece a dor do filho, porém aquilo não tem como ser feito. Por exemplo, é hora de tomar banho e a criança não quer tomar banho. Filho, a mãe entende que tu queira brincar mais. Brincar é bem melhor do que tomar banho. A mãe entende que tu acha chato tomar banho, mas é necessário tomar banho. Então, assim, tem coisas que a gente faz que não são tão legais. Tem coisas que são necessárias que a gente faça. E aí, tu vai aproveitando e trabalhando o teu filho para que ele tenha resiliência, que ele lide com a frustração de não ter tudo na hora, de não ser imediatista. Então, teu filho vai aprender que nem sempre ele vai poder fazer tudo que ele gosta, tudo que ele quer. Mas também não no sentido de ele aprender que a vida não é boa, que a vida é ruim, que é chato mesmo, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que o filho, identificar que quando ele tem que fazer alguma coisa que ele não quer fazer, a mãe dele tá ali presente. A mãe dele tá olhando por ele. A mãe dele tá ensinando, tá explicando. E antes de finalizar, por exemplo, a explicação ou o acolhimento, é importante essa mãe, esse pai, demonstrar afeto, demonstrar carinho. Porém, pode não ser fácil na prática quando o filho tá esperneando, quando o filho tá berrando, quando o filho tá se jogando no chão. Qual é a minha dica aqui? É o pai e a mãe manter a calma e não devolver com uma reação da mesma frequência. Devolver, digamos assim, reagir à birra de uma maneira mais calma. Porque assim, o filho tá fazendo birra por alguma coisa que o pai quer que ele faça e o filho não quer fazer, certo?
Se esse pai e essa mãe brigarem com esse filho, se esse pai e essa mãe baterem de frente, se esse pai e essa mãe gritarem com o filho, baterem no filho, derem palmadas no filho, a frequência vai ser de tensão, de nervosismo, de adrenalina, vai produzir ainda mais nesse filho cortisol e adrenalina, que esses hormônios, eles são estimulados quando a pessoa tá num momento de estresse, de medo, de nervoso. Então, esses hormônios, eles são liberados para duas situações. Ou a pessoa sair correndo, ou a pessoa brigar. E dizem, né, que nos primórdios, os homens das cavernas, quando viam um urso ou, enfim, um animal muito perigoso, eles produziam esses hormônios para justamente correr desse perigo, desse animal feroz, ou lutar contra ele. Então, quando a criança está sob tensão, ela está produzindo cortisol e adrenalina, e essa criança, ou a pessoa, mas a gente está falando aqui de filhos, né? Quando o filho produz cortisol e adrenalina dessa maneira, agita a corrente sanguínea, agita os batimentos cardíacos. A criança fica num estresse, e o estresse tóxico, não é aquela adrenalina boa de quando pula do bungee jump, por exemplo. Quando desce uma montanha russa, dá uma adrenalina boa, né? Não, essa adrenalina que libera nesses momentos de grito, de tensão, de briga, que a criança tá levando palmada, né? Que a criança tá sendo coagida. Esses hormônios que são liberados, eles fazem com que a criança se agite. E aí é um círculo vicioso, né? Aquele pai que rebate na mesma frequência da birra, ele aumenta ainda mais isso. Então, o que eu recomendo? Tem muita coisa pra gente falar de birra, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui, que eu já tô 15 minutos desse assunto de birra e eu tenho ainda mais 5 assuntos pra nessa com seu filho. A número 1 eu tô relacionando aqui como birra, certo? E aí, quando o pai e a mãe identificam que o filho tá fazendo birra, se acalmar, mostrar pro filho, demonstrar calma, demonstrar que esse pai e essa mãe é amigo do filho. Olha no olho e diz: filho, a mãe entende que tu estejas com raiva, mas agora precisa fazer tal e tal coisa. A mãe entende que tu esteja com tristeza, com vontade de chorar, com vontade de jogar longe as coisas, mas a tua tristeza, a tua raiva não pode ser expressada dessa maneira. Aí já explica que ele precisa ter cuidado com as coisas dele, se ele vai jogar um brinquedo no chão, se ele vai se jogar no chão, se ele vai bater a cabeça na parede. Ele precisa cuidar do corpinho dele, ele precisa cuidar das coisas dele para não estragar. Que imagina se o pai e a mãe demonstrasse toda vez que tá triste, toda vez que fica brabo, e se jogasse no chão também, né? Então não é assim que a gente deve demonstrar tristeza. Quando tu estiver triste, brabo, fala pra mãe. Se o nenê não sabe falar ainda, não sabe expressar, o pai e a mãe devem falar,
porque a gente pensa às vezes que os filhos não entendem, mas eles entendem tudo. Então, assim, desde que eles são bebês, é importante a mãe e o pai falar e repetir, repetir, repetir. Então, assim, filho, a mãe e o pai, a mãe, eu vou falar mãe aqui, tá? Mas entenda mãe e pai se tiver algum pai assistindo. A mãe e o pai vai combinar contigo, vai ser uma regra nossa, de quando tu estiver muito bravo, muito triste. Não é com birra que tu vai demonstrar. A mãe vai estar aqui para te explicar, a mãe te entende, mas não é com birra que tu vai demonstrar essa raiva. Então, tem todo um trabalho aí de inteligência emocional para trabalhar com o filho. E aí tem horas de bate-papo, de coisas legais que eu poderia falar para vocês no decorrer das lives aí da semana. Eu vou falando sobre essas questões também, né? Então, assim, a inteligência emocional, no caso da birra, o pai e a mãe vão explicando pro filho que é importante a gente entender que tá sentindo raiva. É importante a mãe e o pai entender que o filho está sentindo raiva e identificar, acolher o sentimento e voltar para o estado normal, né? No caso, aplicar a resiliência, certo? E explicar para o filho quando não tem solução, não tem o que fazer, quanto antes ele voltar ao estado normal, melhor. Só que, claro, quando o filho é pequenininho, como que a gente vai fazer isso? A gente vai conversar e a gente vai dizer, a mãe entende que tu não quer tomar banho agora, mãe entende que tomar banho é chato, mas é importante tomar um banhinho para dormir limpinho, né? Porque todos os dias a gente faz a higiene do nosso corpinho, então aí explica cada idade. Vai ser necessário um tipo de palavra, cada idade vai ser necessário um tipo de abordagem, cada situação vai ser diferente, cada caso é um caso, certo? Por exemplo, tem uma mãe que me falou, Kátia, meu filho fez fiasco, fez birra no shopping, tava tomando água numa garrafinha e cuspiu água no chão e tal. Botou a tampinha na boca, se engasgou, cuspiu água no chão, fez birra, fiasco. Mas aí eu conversei com essa mãe. Por que ele estava fazendo essa birra? Não sei, mas eu acho que é porque a gente foi no shopping, a gente não foi fazer as coisas que a gente sempre faz. Porque toda vez que a gente vai no shopping, a gente brinca nos brinquedos, a gente vai nas lojas de brinquedo, mesmo que não seja para comprar nada e tal. E nesse dia eu não pude, eu tive que ir rápido no shopping, ele foi me acompanhar, mas a gente não fez nada do que ele gosta. Então, esse filho, ele não teve maturidade, ele não soube encontrar as palavras para dizer, mãe, eu tô muito irritado porque eu queria brincar nos brinquedos do shopping, eu queria fazer tudo que a gente sempre faz. E isso não aconteceu, então esse filho demonstrou esse descontentamento com essa birra, cuspindo água no chão e tal. Então, o que acontece? Quando o pai e a mãe identifica que pode dar um problema lá na frente, pode dar um problema, o filho vai ficar irritado com alguma coisa, esse pai e essa mãe pode falar antecipadamente, para que não tenha birra. Então, por exemplo, eu vou ter que ir no shopping com meu filho, só eu aqui, sim, nós dois aqui. Quem é que tá falando aí? Vandel, tudo bem, Vandel? Seja bem-vindo. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Então, para prevenir a birra, o pai e a mãe podem já conversar com o filho quando identifica que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, eu vou levar meu filho no shopping, mas ele não vai brincar nos brinquedos que sempre brinca, porque eu preciso entrar rápido, comprar alguma coisa que eu tenho que comprar e sair logo. Então diz, filho, hoje a gente não vai andar nos brinquedos que tu sempre anda. Hoje a mamãe tá indo no shopping só para fazer tal coisa. Então a gente previne.
Só que se a birra acontece de uma hora para outra, né, a gente administra na hora e a gente identifica qual é o desconforto que o filho está tendo na hora. Tem muitas coisas para falar sobre birra, né? Eu pincelei algumas coisas aqui para passar agora para o outro problema. Qual a outra maior dificuldade que os pais identificam? A outra maior dificuldade que os pais identificam é o vício no celular, ou tablet, ou computador. Então, assim, uma mãe me pediu ajuda, Kátia, eu não sei o que eu faço mais, os meus filhos, essa mãe com 2 filhos pré-adolescentes, assim, no celular, nos jogos, no computador, e aí a gente começou a investigar como é que era o dia a dia desses meninos. E ela foi me falando, eles acordam fazer isso, acordam fazer aquilo. Claro que agora, em época de pandemia, a tendência é que as crianças fiquem mais no computador, no tablet, no computador. E isso é muito comum. Essa época de pandemia tá tudo diferente. Então, assim, mesmo assim, os filhos podem ter limite, devem ter limite. Os pais e as mães devem mostrar esses limites para os filhos, mesmo em época de pandemia. Então, o que acontece? Se o filho não está fazendo os deveres de casa, se o filho não está fazendo as responsabilidades normais que ele deveria estar fazendo, é um motivo para essa mãe, esse pai, botar limite. Filho, olha só, eu tô percebendo que tu está um tempo maior no celular, um tempo maior no tablet, no computador, e isso tá dificultando tu fazer os trabalhos da escola, tu fazer estudar, tu não tá ficando junto com a gente na hora das refeições direito, não tá mais participando em casa, né? Não tá mais fazendo as tarefas de casa. Então, se esse filho tem essa idade de pré-adolescente, a mãe e o pai podem salientar isso, devem salientar isso. Então, assim, quando esse filho só quer brincar no celular, só quer brincar no tablet e computador e não participa mais em casa, não tá mais interagindo, isso é muito sério, porque esse já começa a ser um indício de que o filho fica muito fechado, muito recluso, e aí não se torna uma convivência saudável. É, de uma certa maneira, natural que os filhos não queiram participar mais das vidas, dos passeios dos adultos. Os filhos pré-adolescentes se trancam no quarto e não gostam muito de conversar, de participar nos horários de jantar, de refeição. Só que a gente não deve permitir isso. A gente não deve permitir isso. A gente deve incentivar os filhos a participarem dos momentos em família, dos momentos de refeição, porque mesmo que essa mãe more sozinha com o filho, vai ter alguns momentos, precisa ter alguns momentos de refeição, de bate-papo, né? Então, assim, se essa mãe deixa esse filho o tempo todo no tablet, no computador, no quarto, essa mãe também não tá buscando esse filho para esse convívio em casa. Então, assim, a gente precisa se fazer interessante. Então, tem vários artifícios que a gente pode se fazer interessante. E isso é assunto também para uma outra live. Outra questão do tablet, computador e celular, quando as crianças são menores, por exemplo, tem muitas crianças assim de 2, 3 aninhos que o pai e a mãe, sem perceber, quando viu, já estava ali num exagero de uso para o celular, né, dos filhos. O que dá para fazer?
explicar para o filho que o celular não é brinquedo. O celular, de vez em quando, a mãe vai deixar o filho usar o celular, mas não é sempre. E se essa mãe tiver o desejo de não deixar mais o filho usar o celular, pode começar também com o discurso de, olha, a partir de agora o celular é da mamãe, celular não é brinquedo, então eu vou te mostrar brinquedos diferentes, eu vou brincar contigo com coisas diferentes. E começa a explicar para esse filho e começa a dar limite e começa também a colocar uma regra nesse momento em que o filho ficava no celular demasiadamente. É importante que a mãe, que o pai apresente outras alternativas de distração, sabe? Por exemplo, brinquedos pedagógicos, ou, por exemplo, se quer tirar do celular, tenta colocar o desenho então na TV, põe um filmezinho na TV, sabe? Algum programa infantil na TV, que é menos pior do que o celular, na minha opinião, certo? Nessa época de pandemia é muito difícil, porque assim, cada casa é de um jeito, cada pai, cada mãe é de um jeito, cada filho é de um jeito, então assim, tem muita particularidade falando disso, mas no sentido do celular é menos pior essa criança assistir um desenho na TV, um videozinho na TV, do que no celular, porque normalmente o celular é de um adulto e pode também esse adulto precisar do celular. Então, quando a gente explica para o filho que o celular é da mamãe, o celular é de adulto, e ele tem os brinquedinhos dele, da idade dele, né? E aí são, às vezes, brinquedos pedagógicos, às vezes um jogo de Lego, às vezes um quebra-cabeça, às vezes um jogo de memória. Enfim, tem muitas opções de brinquedos que as crianças podem se distrair e deixar o celular de lado. Sabe, ontem eu atendi uma mãe que estava muito preocupada mesmo com a filhinha, que pegava o celular, que era dela, instrumento de trabalho dela, e quando ela precisava do celular, a filha chegava a morder ela, assim, sabe? Gritava, se jogava no chão, esperneava. Então eu perguntei para essa mãe, qual é o teu desejo? Pensa em deixar ela com o celular? Tu acha que celular é um brinquedo dela? O celular é dela? Não, o celular é meu. Certo, mas aí ela disse assim, às vezes eu arranco o celular da mão da minha filha, às vezes eu preciso rapidamente do celular e eu tenho que tirar e ela tá vendo um desenho. Então, assim, são coisas que não são legais. E é importante que essa mãe fale com o filho e diga, filha, a mãe precisa do celular porque é um instrumento de trabalho e a mãe não pode deixar tu brincando com o celular. Então, a mãe vai te oferecer, vai te mostrar aquele brinquedo, aquele outro brinquedo. Então, vai dar outras opções. E tem mais vários artifícios aí, várias ideias e várias dicas para falar, para resolver do celular. A outra maior dificuldade, a outra sexta maior dificuldade, né, das 6 dificuldades, a gente vai falar agora da terceira, que é a indisciplina. A indisciplina como é que a gente vê o que é, por exemplo, um filho disciplinado? Por exemplo, é aquele filho que segue as regras de casa numa boa, entende? Então, assim, quando a gente tem regras em casa, por menor que seja a criança, por mais novinha que seja a criança,
é importante a gente ter já algumas combinações. Então, essa questão de disciplina, se a gente mostrar para o nosso filho, desde quando ele é pequeno, que a disciplina que é importante que ele tenha, que a disciplina vai ajudar ele na vida dele, quanto antes a gente passar essa mensagem para o nosso filho, mais cedo ele vai entender isso de uma forma saudável. E a disciplina é um ponto importante para quando a gente quer adquirir um hábito diferente, mudar um hábito, né? Quando a gente quer adquirir um novo hábito, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa na vida, alguma coisa que é começar um projeto, alguma coisa, e a gente não tem aquele hábito, muitas vezes falta força de vontade, falta ânimo, falta determinação. É na disciplina que a gente vai encontrar o recurso para fazer aquela atividade que deve ser feita, que a gente sabe que deve ser feita para o nosso bem. Então, assim, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, a gente sabe que atingindo aquela meta, conseguindo aquele resultado, a gente vai ser beneficiado de muitas coisas. Só que para chegar até lá, até atingir aquela meta, a gente precisa fazer várias coisas, desenvolver muitas vezes competências e, enfim, adquirir novos hábitos. E muitas vezes a gente não faz, a gente procrastina, a gente sabe que tem que fazer tal coisa e não faz. E é na disciplina que a gente vai encontrar a nossa regra para a gente mesmo executar. E com os filhos também. Então, assim, um filho indisciplinado é, na verdade, um filho sem norte, sem regras. Quando o filho é indisciplinado, é porque ele não sabe o que tem que fazer, o que deve ser feito. Ele não tem determinado ali as regras do jogo. Por exemplo, vamos falar de uma maneira mais prática, certo? Quando o filho é indisciplinado, esse filho deixa o quarto bagunçado, esse filho, vamos supor, pequenininho, brinca com vários brinquedos, não guarda nenhum. Com 2 aninhos, 3, já dá para ir dizendo para o filho guardar os brinquedos, certo? O ideal é ter caixas numa altura, é ter muitas coisas na altura dele, para que ele sinta essa autonomia, né? Para que ele faça isso, para que esse filho se sinta parte integrante da casa e guarde os brinquedinhos, né? Então isso é importante. Quando o filho é maiorzinho, a falta de disciplina é identificada. Quando o filho não acompanha as datas de trabalho da escola, ele não sabe as datas de prova, ele é indisciplinado com a higiene física dele, ele não escova os dentes de manhã cedo, ele não escova os dentes antes de dormir, ele não escova os dentes depois do almoço, ele não toma banho por livre e espontânea vontade, tem que pedir para esse filho tomar banho. Ele não guarda os livros, as bagunças dele do quarto. Isso significa falta de disciplina. Porém, quando o pai e a mãe ensinam para o filho quais as regras que ele deve seguir, esse filho ele vai se sentir com limite. Sabe quando a criança gosta de ter limite, quando a pessoa gosta de ter limite? E aí a gente já passa para aquele outro ponto que é uma das maiores dificuldades dos pais é a falta de limite dos filhos. A falta de limite e a falta de disciplina é muito parecida, mas não é a mesma coisa.
Por exemplo, falta de limite se enquadra, vamos supor assim, quando o filho não identifica até onde ele pode ir. Então esse filho, ele ultrapassa o limite. Por exemplo, quando o filho fica gritando, fica falando em voz alta e a mãe está no telefone com alguém, um exemplo, trabalhando ou atendendo uma ligação de uma amiga, qualquer ligação. Se a mãe desse filho está numa ligação e esse filho fica lá gritando, ele está ultrapassando o limite da liberdade dele, invadindo o espaço da mãe, certo? Então isso é uma falta de limite. Então mostrar para o filho aonde que ele está sem limite é uma coisa muito importante. Aonde que ele está exagerando no limite dele e invadindo o meu espaço, se esse filho tiver noção disso desde pequeno, ele vai ser uma pessoa com bom senso, ele vai ser uma pessoa comedida. Então, por que a falta de limite é uma das 6 maiores dificuldades dos pais? Porque os filhos não têm bom senso. Por exemplo, nunca aconteceu com vocês de quando o filho tá por perto, mãe, pai, e a mãe e o pai querem conversar com algum outro adulto e o filho tá ali, mãe, toda hora. Isso é uma falta de limite. Claro que a gente pode considerar também por uma certa ótica, a gente pode considerar também falta de respeito, certo? Mas a questão dessa do limite é mais para esse lado, entende? Do filho saber até onde ele pode ir, até onde ele pode. E muitas vezes o filho provoca o pai, provoca a mãe, né? Então isso é uma coisa muito complicada no dia a dia. Isso tudo a gente vai resolver, a gente vai conseguir contornar com muita conversa, com muito diálogo. Então, quando o pai e a mãe são francos, são verdadeiros, quando o pai e a mãe conseguem conversar com essa criança e eles são atenciosos, essa criança começa a ouvir o pai e a mãe de uma maneira mais respeitosa. Porque quando os pais impõem as coisas, quando os pais exigem as coisas dos filhos, quando os pais não se importam com o que o filho pensa, esse pai, ele está demonstrando autoritarismo, ele não está mostrando a autoridade dele de pai, de mãe. Ele está sendo, digamos assim, autoritário de uma maneira severa. Então ele não está mostrando a hierarquia como deve ser aplicada, né? Ele no lugar de pai, de mãe, e o filho no lugar de filho, recebendo as orientações, recebendo os limites, recebendo os ensinamentos. Então esse filho, ele tem que se colocar no lugar dele, mas é o pai e a mãe que vai colocar o filho no lugar certo. Então no momento em que a gente deixa que o filho não tenha mais limite, não tenha limite, no momento em que a gente não consegue demonstrar limite para esse filho, a gente está tirando a oportunidade desse filho ser um adulto coerente, ser um adulto que tenha bom senso. Então, quando essa mãe e esse pai não dá limite para o filho e não explica o porquê que ele tem que ter esse limite, é quando esse pai, ele perde a oportunidade de ensinar para o filho que tem obrigações, deveres, que tem que ser seguidos, tem regras, e tudo na vida é assim. E que alguns limites são importantes o filho e a filha seguir para que haja harmonia e bom senso,
para que um não invada o espaço do outro e para que ele tenha realmente, que ele seja protegido. Por exemplo, assim, quando uma mãe diz para uma filha, para um filho, pode sair, mas eu quero que tu volte até tal horário. Tu tá dando um limite pro filho. E se esse filho, ele entende esse limite, se a gente consegue explicar esse limite pro filho de uma maneira positiva, sabe? É importante o pai e a mãe explicar e ensinar as questões da vida, da rotina, de uma maneira positiva para os filhos. E o limite é uma delas, assim como a disciplina, assim como o exagero no celular, no computador, assim como a birra. Se o pai e a mãe conseguem explicar para o filho o porquê de cada coisa, de uma maneira calma, tranquila e de uma maneira ponderada, olhando nos olhos, demonstrando empatia para esse filho, esse pai vai conquistar o respeito do filho. Daí a gente já está indo lá para outra questão, que é uma das maiores dificuldades também que os pais e que as mães reclamam para mim. Olha, a Júlia chegou, tudo bom, Júlia? Seja bem-vinda. Essa questão de obediência e de respeito também é uma questão muito, muito delicada, que os pais e as mães reclamam para mim, pedem ajuda para resolver. Meu Deus, meu filho não me respeita, e agora? O que eu vou fazer? Meu filho não me obedece. Então, assim, eu teria horas para falar com vocês sobre isso. Eu até separei algumas coisas aqui. Por exemplo, o que significa quando o filho não respeita o pai e não obedece, o pai e a mãe? É quando ele grita, né? Desobedecendo. É quando ele é arrogante, é uma demonstração de que o filho não respeita, certo? O que mais que eu anotei aqui? Quando ele não participa em casa das obrigações, isso também pode ser considerado uma falta de respeito. Daí a gente vai para aquela outra questão do celular, quando o filho fica demasiadamente no celular, no computador, no tablet, é uma demonstração de falta de respeito também, se a gente for considerar, olhando por esse lado, né? E quando o filho tira a mãe do sério, quando o filho deixa a mãe estressada, quando a mãe se sente derrotada, né? É uma demonstração de falta de respeito. Como é que eu sei que eu tô, meu Deus, que o meu filho não tá me obedecendo, que o meu filho tá desobediente, que o meu filho não tá me respeitando? É quando eu penso onde é que eu errei, onde é que foi que eu errei, eu não consigo fazer com que o meu filho me respeite, eu me sinto derrotada, eu me sinto impotente, parece que eu nunca mais vou conseguir fazer com que ele me respeite. E não é assim, não é assim, tem muita coisa que dá para fazer, tem esse método que eu tô falando para vocês aplicarem, é infalível, assim, não tem como não dar certo. Então, assim, se o pai pensa, isso é coisa da idade, vai passar, é uma fase que o filho não respeita, que o filho é desobediente, não é. Desobediência, falta de respeito, birra, qualquer coisa nesse sentido, indisciplina, não é fase. Isso é comportamento, isso é reação de alguma situação que está acontecendo com essa mãe, com esse filho, com esse pai, com esse filho. Os filhos, eles são um exemplo da gente. Os filhos, eles são um reflexo do que eles convivem em casa, do que eles recebem. Então, assim, esse filho, ele é nada mais, nada menos do que como é que eu vou dizer? É o resultado da gente, sabe? Quando o pai e a mãe é super calmo, quando o pai e a mãe é gentil, quando o pai e a mãe é amoroso, é afetuoso, eu duvido que o filho seja birrento, indisciplinado, sem limite. Eu duvido, porque quando o pai e a mãe
consegue explicar, tem clareza de ideias, consegue passar para o filho o que deve ser feito, por que deve ser feito tal coisa, de uma maneira amorosa, sabe, gente? A gente pode ter harmonia dentro de casa, a gente pode ensinar os filhos com uma educação positiva. Foi isso que eu fiz com os meus 3 filhos. Hoje eles são adultos já. E isso dá um resultado sensacional, sabe? A paz que a gente tem quando tem uma relação de amizade, de parceria, de cumplicidade com o filho, é indescritível. Vale muito a pena. É simples, mas não é fácil. Eu reconheço que não é fácil, porque para a gente ter sucesso, para resolver essas 6 questões aí que eu citei, birra, o exagero no celular, no tablet, no computador, indisciplina, falta de limite, notas baixas na escola, desobediência e falta de respeito, tudo isso, para a gente ter sucesso e conseguir resolver e não deixar que isso aconteça, porque se o seu filho é pequenininho, essas coisas podem nem acontecer. Os meus filhos nem fizeram quase não fizeram birra. Tem um ponto ou outro aí que eu posso dizer que eles fizeram birra e conversando eu consegui resolver. Mesmo quando eles são pequenos, a gente pode conversar e resolver. Então, assim, a questão da falta de respeito, por exemplo, eu pergunto, os pais precisam aguentar isso? Eu digo que não. Não, o pai precisa se mostrar autoridade, ele precisa se mostrar líder do filho, mas um líder, ele inspira, um líder, ele faz a tarefa junto. Por exemplo, um pai que quer ensinar um filho a arrumar a cama, uma mãe, essa mãe arruma a cama e deixa o filho olhando. Olha, a mãe vai arrumar a cama para te ensinar. Primeiro eu vou fazer, depois tu vai fazer, eu vou ficar do lado olhando, depois a gente faz junto, outro dia a gente faz junto de novo, até esse filho se sentir confortável na zona de desconforto dele. Então, quando a gente é uma mãe que a gente tem consciência de que o filho não pediu para nascer, né, a gente vai passar para esse filho muita empatia, muita solidariedade em tudo, porque tem muitas coisas que o filho vai fazer que não são legais, não é o gostosinho. E esse filho vai entender que a vida não é o tempo todo tudo legal e tudo gostosinho. A vida não é um playground 100%. E o pai e a mãe não precisa ser aquela pessoa que vai transformar a vida do filho num inferno. Não, o filho não pode ver o pai e a mãe assim. Aquele pai e a mãe chato. Não faz isso, não faz aquilo, não pega isso, não sobe aqui, não. Então, assim, a gente precisa aplicar uma psicologia positiva, sabe? Mostrar o lado bom das coisas. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu adoro, que eu botei ali no meu mural, vou ler, por isso que eu tô olhando lá para trás. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. É uma frase do Nelson Mandela. Então eu acredito muito nisso, porque os filhos, se eles são pequenininhos, a gente tem a faca e o queijo na mão. Agora, se os filhos já são grandinhos, a gente precisa fazer uma força-tarefa para reestruturar essa relação, reformular esse método de educação que não deu certo até agora. Então, se eu tenho bem claro o que eu quero mudar com meu filho, o que eu quero corrigir, o que eu quero melhorar, se eu tenho bem claro isso, dá para fazer um bom trabalho, sim. Deixa eu ver o que a Júlia falou. Maravilhoso tudo isso que você falou, gratidão. Júlia, eu que te agradeço. Obrigada por participar. Então é isso, gente. A questão de desobediência e desrespeito
teria aqui uma live inteira para falar só sobre isso. Eu vou fazer lives sobre esses vários assuntos no decorrer da semana, né? Acompanhem por aí. Então, tem técnica a falta de respeito, né? Como a gente pode agir para resolver a falta de respeito e desobediência? Eu vou falar umas rapidinhas aqui. Por exemplo, você, pai e mãe, tá querendo realmente mudar? Tá querendo realmente mudar de atitude? Tá querendo realmente ter um resultado diferente com seu filho? Então, isso é uma situação importante que o pai e a mãe precisam ter em mente. E se esse pai e essa mãe é receptivo e tá de coração aberto para essa mudança, porque se o filho até hoje não deu certo, se o filho tá desobediente, é porque alguma coisa precisa mudar. Então esse pai precisa estar consciente de que tudo que ele fez até agora, daqui para frente precisa fazer diferente, para ter uma reação do filho diferente, certo? Para ter um resultado diferente. Então, para resolver desobediência e falta de respeito, o que eu recomendo aqui, que eu anotei? Quando não está satisfatório, né, é necessário mudar as atitudes, os hábitos, as regras com esse filho, o comprometimento do pai com o filho, do filho com o pai, com muita conversa, muita dedicação e com exemplos. Então, por exemplo, se o filho não respeita, não lava a louça quando tem que lavar, se o filho responde quando o pai pede alguma coisa, quando o pai fala alguma coisa, o filho responde. Então, algumas coisas têm que ser determinadas. Então, se esse filho já é grandinho, o pai vai chegar e vai dizer: de agora em diante, a gente vai ter algumas regras aqui em casa. Então, eu quero te mostrar, te ensinar a maneira correta de responder para o pai e para a mãe. A maneira correta é sendo educado, é fazendo assim, assim, assado. É importante que esse filho saiba aonde está o erro, quando ele fez que foi errado, o que ele fez que foi errado. Porque muitas vezes o pai e a mãe querem alguma coisa que fica no ar, é da cabeça, é o que a gente acha porque a gente é adulto. Então a gente acha que o filho já sabe também. E não é. O óbvio pra gente pode não ser o óbvio pro nosso filho, pra nossa filha. Então isso é muito importante. Como a gente quer que o filho nos trate, a gente precisa falar para esse filho: eu sou tua mãe e eu quero que tu me respeite, porque eu vou te respeitar. Se esse pai, essa mãe não respeitam o filho, grita com o filho, bate no filho, constrange o filho. Eu sabia que tu não ia conseguir fazer, por exemplo, falar uma coisa dessa para um filho. Isso não é respeitar o filho. Tá sempre fazendo coisa errada. Isso não é respeitar o filho. Tem muitas coisas, muitas atitudes, muitas palavras, muitas expressões que os pais e as mães acabam usando, que é uma falta de respeito com o filho, falta de gentileza. Eu tenho um vídeo que eu gravei: seu filho é gentil com você? E esse vídeo retrata muito isso. Quando a gente é gentil com a pessoa, o gatilho da reciprocidade normalmente é acionado, é natural. Gente, o tempo tá quase terminando. Então, assim, alguns exemplos para ter a responsabilidade, o respeito do filho, né? E a obediência é mais ou menos isso. Então, assim, eu preciso ter autorresponsabilidade com a situação que está acontecendo. Se o meu filho não tá me respeitando, se o meu filho tá mal educado, se o meu filho... Eu preciso entender que ele foi mal orientado. E eu tenho as rédeas para retomar essa situação e orientar ele da maneira correta. É claro que às vezes esse pai e essa mãe não sabe por onde começar. Daí é hora de procurar ajuda. Procurar alguém que já tenha passado por isso, que tenha tido sucesso na educação com os filhos, né? Por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga. Eu acho sempre ideal que esse psicólogo tenha filhos, né? Eu, por exemplo, eu dou mentorias individuais. Então eu falo assim para as minhas mentorandas:
a minha dica, minha sugestão para ti agir nessa situação é tal e tal e tal, baseado em tudo que eu vivi com os meus filhos, 24 anos de experiência. Então eu dou as dicas que deram certo para mim. E a gente analisa, né, como é a vida desse pai, dessa mãe, desse filho, como é a cultura daquela casa. Cada caso é um caso, né? Então, assim, o ser humano não nasce mal-humorado. O ser humano não nasce odiando as pessoas, que nem aquela frase do Nelson Mandela que eu acabei de ler. É a gente que molda os nossos filhos. Então tem aí uma oportunidade gigante para fazer com que os filhos sejam pessoas do bem, sejam pessoas grandiosas, sejam pessoas com propósito de vida, que cuidem do meio ambiente, que respeitem as outras pessoas, sabe? Os nossos filhos podem ser, sim, pessoas especiais, podem ser pessoas queridas, agradáveis. Os nossos filhos podem, por que não? Podem ser pessoas que vão levar uma mensagem de amor para as outras pessoas. Esses filhos só serão assim se os pais agirem assim com eles dentro de casa. Se os pais gritarem, baterem, viverem mal-humorados, sabe? Esses filhos não vão ter nem exemplo para seguir e ser uma pessoa boa, e ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa que respeita o outro, uma pessoa que tem empatia com o outro. Então, essas são as minhas dicas rápidas aqui para essas 6 maiores dificuldades. Em relação às notas baixas, que eu não tinha falado, as notas baixas da escola, sabe como que a gente resolve? Conversando com o nosso filho, explicando para o nosso filho que ele precisa se expressar para o professor em sala de aula ou nas aulas online. Ele precisa falar que não entendeu a matéria. Então a gente precisa orientar esse filho nas datas de entrega de trabalho, nas datas de prova. A gente precisa orientar esse filho como é que ele se organiza para ele estudar. Com bate-papo, a gente consegue resolver tudo com os nossos filhos. Então, assim, essa é a minha dica para vocês. No decorrer da semana eu vou fazer outras lives com esses temas, com esses assuntos, né? E eu vou deixar salva aqui no feed essa live. Obrigada pela participação. E eu não sei se fez sentido isso tudo que eu falei, se vocês querem deixar um comentário aqui. São coisas assim, essas 6 maiores dificuldades são realmente as maiores dificuldades que os pais e as mães trazem para mim quando me pedem ajuda, né? Depois disso tem outras coisas também, como falta de intimidade, eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo falar sobre sexo com meu filho, com a minha filha, meu filho não se abre para mim. Tem várias outras coisas também que aparece para mim como dificuldade no relacionamento, assim, sabe? E tudo isso a gente resolve com conversa, com diálogo, e tem algumas técnicas bem legais, bem assertivas, que a gente pode aplicar essas técnicas com os filhos, que são infalíveis, né? Então é isso, gente. Obrigada, o tempo já tá esgotando o que vai esgotar o tempo. Muito obrigada pela participação. Tchau, até amanhã.